Seja bem-vindo e bem-vinda à aula 5 do curso gratuito de VBA, onde você vai aprender do absoluto zero e totalmente de graça aqui no YouTube a criar um sistema para a emissão de recibos automáticos igual a esse que você está vendo aí na tela. Nessa aula você vai aprender a fazer uma consulta utilizando a linguagem SQL aqui dentro do projeto. Você vai entender o que é SQL, por que utilizar ele, como é que você faz para fazer a sua primeira consulta, como carregar os dados dessa consulta aqui para dentro do Listbox e, além disso, você ainda vai aprender a colocar esses dois botões. Com base no que você digitar aqui, ele vai trazer uma ou outra informação. Observe que eu estou pesquisando ali, ó, Aga, ele trouxe somente Agatha. Se eu pesquiso Ale, ele traz todos aqueles nomes que contém o termo que eu estou buscando aqui, certo? Então eu peço que, se você está gostando do curso, está gostando da aula, já deixa o like aí para poder dar um fortalecimento no canal. Desce aí embaixo, deixa também um comentário. Fala o que você está achando do curso, para que o YouTube entenda que o curso está um curso bom e mostre ele cada vez para mais pessoas. Se você tem algum grupo de VBA no Facebook, no WhatsApp, compartilha também esse vídeo para poder o pessoal aprender aí, saber da existência desse curso que está muito top. Eu estou dedicando aí muito do meu tempo, muito do meu esforço, muita dedicação mesmo para produzir ele e deixar de graça aqui no YouTube. Então, faça também a sua parte. Vamos então para o segundo capítulo, onde a gente vai dar início aí a essa construção dessa consulta através de SQL. No segundo capítulo dessa aula do curso gratuito de VBA, eu vou te explicar o que é SQL e por que a gente vai começar a utilizar ele dentro desse curso, tá? E para você entender melhor o que é o SQL, eu vou utilizar um projeto já pronto, aí à medida que eu vou falando, eu vou te mostrando, tá? Esse projeto aqui é o controle de estoque, que é um dos cursos quais você vai ter acesso lá no meu treinamento Método PEC Excel VBA. Lá você vai aprender a fazer o cadastro de produtos, o cadastro de pessoas e também a fazer aqui a movimentação de compra e venda e controle de estoque utilizando o Excel VBA juntamente com o banco de dados MySQL. Então, o que vem a ser o SQL em si? Quando você cria um sistema, vamos supor, eu vou usar esse sistema como exemplo, ele foi criado em VBA, certo? Você utiliza alguma linguagem de programação para criar um sistema. Pode ser o VBA, pode ser, por exemplo, o PHP, pode ser também C#, pode ser Python. Eu estou citando algumas que estão me vindo à cabeça agora, tá? Essas PHP e C#, eu sei alguma coisa básica, dá para se virar. Então você precisa de uma linguagem de programação e também você precisa de um banco de dados, ou seja, onde você vai guardar as informações. No curso do recibo aí, que você está fazendo o cadastro de vigia, eu estou utilizando o próprio Excel como banco de dados, mas a forma mais indicada seria usar o Access ou até mesmo bancos de dados mais completo, né? Eu acho que o Firebird, por exemplo, na minha opinião, é melhor do que o Access. Fora eles, temos o MySQL, temos também o PostgreSQL, temos alguns outros bancos de dados. Então, independente da linguagem de programação que você usa, independente do banco de dados que você usa, você precisa fazer uma comunicação, um leva e traz de informações, digamos assim. E o SQL, ele é uma linguagem, tá, que permite essa comunicação. Então, o SQL, ele é uma linguagem de consulta estruturada que permite a comunicação entre o sistema que você está criando e o banco de dados que você está usando, certo? Então, essa é a explicação mais óbvia do que é SQL. Então, por que, a partir desse ponto, eu vou utilizar o SQL e não o próprio VBA para fazer as consultas? Olha só, nesse cadastro aqui de pessoa, eu tenho aqui em cima um total de 11 campos. E qualquer um desses campos que eu quiser consultar, eu posso utilizar. Então, eu vou ter até 11 critérios simultâneos. Se eu fosse fazer uma consulta desse tipo aqui, utilizando somente o VBA de forma crua, sem a utilização de SQL, eu teria muito mais códigos a serem escritos e o resultado final não seria tão satisfatório. Vamos supor aqui, ó, eu quero pegar os aniversariantes do mês de janeiro. Então, vou consultar. Ó. Ele falou aqui para mim que tem 162 cadastros ativos e 8 cadastros cancelados. Eu posso intercalar aqui, visualizando, clicando aqui embaixo. Tá, mas além do aniversário do mês de janeiro, eu quero saber quais moram no estado aqui do Espírito Santo. Então, ele está fazendo o quê? Uma busca casada. Esse mais esse critério aqui vão ser aplicados em cima da consulta. Então, eu posso vir aqui e colocar. Beleza, além disso, eu quero saber só aqueles que moram na cidade de Vitória, ok? Ó? Então, ele vai pegar o quê? Aniversário em janeiro
Estado Espírito Santo, cidade Vitória. Então, o seu filtro, ele vai ficando cada vez mais elaborado. Então, eu disponibilizei nesse cadastro de pessoas até 11 tipos de filtro diferentes. Você vai removendo ele, refazendo a busca, ele vai trazendo aqui as demais informações, ok? Então, o SQL, ele é essa conversa. Você consegue, por exemplo, aqui, ó, nas vendas, abrir aqui uma consulta, fazer uma pesquisa, alterar. Observe que quando eu cliquei para alterar, foi feita uma consulta a partir do número, para poder pegar a data, o status, o nome do cliente, os dados que compõem essa venda. Se eu clicar aqui em imprimir, vai ser impresso essa venda, vai ser feita uma outra consulta através de SQL para poder pegar os dados dessa venda e fazer aí a impressão. Então o SQL, a partir dessa aula, nesse ponto do curso, a gente vai começar a usar ele para fazer aqui as consultas no nosso projeto de cadastro de vigias. Para você usar o SQL aqui, você precisa configurar a sua planilha, tá? E esse vai ser o assunto do próximo capítulo aqui dentro desse curso. No terceiro capítulo dessa aula do curso gratuito de VBA, você vai aprender a configurar a sua planilha para começarmos a trabalhar com SQL a partir do próximo capítulo. Eu vou disponibilizar para você a planilha chamada Módulo SQL para Consultas, e aqui dentro vai ter todos os códigos VBA necessários para fazer toda e qualquer consulta SQL no banco de dados. Lembrando que nós vamos usar o próprio Excel, porque esse curso ele é um curso básico, e caso você queira algo mais elaborado, o treinamento Método PEC vai atender aí a sua necessidade. O link vai estar na descrição. Vou abrir então a planilha, Módulo SQL para Consultas. O link para você baixar essa planilha vai estar lá no grupo do Telegram e está também na descrição para você entrar. Então, vou habilitar aqui o conteúdo das macros. Essa planilha, a única coisa que ela tem é o módulo chamado de SQL. E aqui dentro desse módulo, eu vou dar um clique duplo nele aqui para poder abrir. Você vai ver que tem vários e vários códigos aqui, e são códigos responsáveis por fazer toda e qualquer consulta SQL que você precisar, utilizando aí a mesma lógica que eu vou te mostrando no decorrer das aulas desse curso, tá? Então, tudo esse código que está aqui, caso você queira aprender a criar, por que foi criado, para que foi criado, só mesmo lá no treinamento Método PEC, tá? Você vai pegar esse módulo, você clica uma vez sobre ele, segura e arrasta para cima da planilha qual você quer usar o SQL aí para fazer as consultas. Aí automaticamente esse módulo aparece aqui. Aí você pode vir aqui, ó, e até fechar essa planilha com o nome módulo SQL para consulta, porque eu só coloquei o módulo ali dentro para você baixar e copiar ele para a sua planilha mesmo, tá? Pode fechar aqui. Se pedir para salvar, você pode salvar, não tem problema. Mas agora, voltando no VBA, tem mais uma etapa a ser concluída aqui para que a gente possa utilizar o SQL na nossa planilha, que é habilitar uma biblioteca que permite essa conexão entre o Excel e algum banco de dados. E para fazer isso, você vem aqui em cima, clica na opção Ferramentas, aí vai ser aberto aqui uma listinha, você clica depois em Referências, e aqui, ó, você vai procurar, clica aqui dentro, aperta a letra M de Maria, você vai vir aqui, ó, procurar essa biblioteca que começa com Microsoft ActiveX Data Objects, tem uma numeração aqui e o final Library. Aí você vai pegar aquela que você tiver mais recente aí. O meu caso aqui, eu tenho a 6.1. Eu acredito que a maioria dos usuários aí de Excel vão ter a 6.1, mas se você não tiver, você marca a 2.8 ou qualquer outra que você tiver, mas marque a mais atual, beleza? Deixando ela marcada aqui, dando um OK, agora a sua planilha já está pronta para você trabalhar com SQL. Nesse curso aqui, conforme eu já disse, a gente só vai fazer pesquisas. E para a gente pesquisar, a gente precisa ter informações. Então você faz o seguinte, ou você abre aí, executa, cadastra algumas informações, eu recomendo que você cadastre pelo menos uns 10 para a gente testar. Ou então você faz o seguinte, olha só, eu vou disponibilizar para você, vou fechar aqui essa planilha, uma outra planilha chamada de Sistema Recibo, com esse SQL aqui na frente. Onde é que você vai baixar ela? Lá no grupo do Telegram, o link está na descrição. Eu vou abrir aqui essa planilha para você ver o que tem nela. Ela já está totalmente pronta para ser usada, já tem dentro dela o módulo SQL e também já está marcado aqui a referência que a gente vai utilizar, que nesse caso
essa 6.1. Então, baixando essa planilha aqui, você não precisa mexer nas configurações. O que que ela tem fora as configurações já prontas? Dentro aqui da tabela TB Vigia, ela tem aqui, se eu não me engano, 268 cadastros, com vários nomes diferentes, com aqui ó, o final dos celulares também diferente e vários horários diferentes. Para quê? Para que a gente possa testar e então aprender SQL aqui nesse curso. Recomendo fortemente que você baixe ela para você ir fazendo aí as próximas aulas ou você mesmo cadastra as informações e aplica as técnicas na sua própria planilha. Então, a partir de agora, a partir desse ponto no curso, eu vou trabalhar aqui com essa planilha. A única diferença dela é que ela tem já os dados previamente cadastrados. Próximo capítulo, então, vamos começar a aprender a escrever aí os primeiros comandos SQL. No capítulo 4 dessa aula do curso gratuito de VBA, você vai aprender a escrever o primeiro comando SQL. Toda vez que você for escrever um SQL, vai sempre começar com a palavra select, tá? Essa palavra select significa selecionar. Logo após você escrever select, você precisa passar para o SQL o que você quer selecionar. Esse o que selecionar, na grande maioria dos casos, é quais dessas colunas você quer ter como resultado aí para a sua consulta, porque nem sempre você quer todas as colunas, às vezes você quer só uma ou outra, ou em alguns casos você quer todas. Depois você vai escrever a palavra from. Essa palavra from significa assim, de qual tabela você quer pegar esses dados. Logo após escrever from, você tem que informar para o SQL qual é o nome da tabela que você quer pegar. Vamos escrever esse código na prática. Eu vou entrar aqui dentro do VBA, aqui no módulo mod vigia, vou dar um clique duplo nele, e aqui no finalzinho, após a macro salvar vigia, eu vou escrever a próxima macro, que vai ser consul, ou então eu gosto de colocar assim, ó, vigia, ou seja, o nome daquela informação que eu estou cadastrando, e aí depois eu coloco busca geral. Por que que eu coloco busca geral? É porque assim, quando eu utilizo SQL, eu faço somente uma única busca, e depois eu vou aplicando os critérios em cima dessa busca. Então, independente se eu tiver uma condição, se eu tiver 50 condições, a busca geral vai ser uma só e eu vou reproduzir ela em cima das minhas condições. Você vai entender melhor isso na prática. Toda consulta que eu vou fazer, eu sempre crio uma variável que eu chamo de SQL, mas você pode dar o nome que você quiser, e o tipo dessa variável é string, ou seja, texto, porque o comando SQL ele é um texto. Aí você vai iniciar a sua variável, contendo aqui dentro dela qual é o comando que você quer utilizar. Nesse caso vai ser um select, igual eu já te expliquei, quais são os campos que você quer pegar, depois from e qual é o nome da tabela que você quer que os dados sejam pegos. O SQL de consulta básico seria esse daqui. Aí depois você vai chamar uma função chamada de busca SQL. Que função é essa? Onde é que está essa função? Essa função aqui, eu mesmo desenvolvi ela, tá? Eu fui pegando alguns códigos da internet ao longo dos anos, fui melhorando, fui adaptando, fui colocando aí o meu modo de programar em cima e ao final das contas eu tenho aqui essa função dessa forma, olha só. Ela está aqui, ó, busca SQL. Você tem que informar qual é o SQL que você quer que ela execute, qual é a aba de destino que ela vai descarregar os dados e qual é a célula que você vai descarregar os dados. Eu vou te explicar melhor isso daqui a pouquinho. Esses códigos aqui não precisa de você entender eles, tá? É como se fosse um carro que você não precisa saber que ele tem motor, não precisa saber de uma série de coisas. Você basta ligar a chave e saber andar com ele. Então você precisa aprender a usar essa função. Caso você queira aprender como ela foi criada, cada detalhe, tudo que está aqui dentro, aí você vai lá no treinamento Método PEC Excel VBA, que é o meu treinamento. Lá eu ensino tudo passo a passo. Voltando aqui então no módulo, ao chamar essa função, eu vou abrir parênteses. Essa função precisa saber qual é o comando que você quer utilizar. Nesse caso, vai ser esse daqui. Então, eu passo a variável SQL. Agora, você vai digitar vírgula e essa função ela precisa também saber, olha, beleza, eu vou executar esse comando e eu vou fazer a busca e eu vou ter todo o resultado de dados. O que que eu faço com esse resultado? Aí aqui, entre aspas, você vai colocar o nome da guia de planilha que você quer que os dados sejam transferidos para ela. Depois você vai digitar vírgula e vai colocar assim, olha, a partir de qual célula você quer que os dados sejam descarregados dentro dessa planilha que você me informar aqui. Então, essa é a estrutura lógica para você fazer qualquer tipo de consulta SQL aqui dentro, usando, né, a função que eu mesmo desenvolvi, chamada de busca SQL. Então, olha só, vamos lá, eu vou criar aqui
uma outra planilha clicando aqui no botãozinho de mais, para que esses dados da função de busca SQL possam ser descarregados. Quero lembrar que tem duas formas de fazer essa consulta, tá? A primeira delas é você descarregando os dados dentro de uma planilha e a segunda é você trabalhando com os dados em memória. Eu vou te ensinar as duas maneiras ainda nessa aula, começando agora pela forma de descarregar em uma planilha. Aí vamos supor que o nome aqui da planilha eu quero mudar para ficar mais fácil de identificar. Vou dar um clique duplo e vou alterar o nome para consulta. Aí é esse nome que eu dei aqui que eu vou colocar aqui dentro do código, ó. Então deixa eu só voltar aqui que eu acabei fechando, ó. Vou entrar aqui dentro do módulo vigia, aqui no final dele, onde está escrito guia planilha, que no caso eu coloquei só para exemplificar, é onde eu vou colocar aqui o nome da tabela que eu escrevi. Então esse nome vai aqui no lugar de guia planilha. Então vem aqui e coloca, olha, consulta. Ok. Agora a célula que eu quero que os dados sejam carregados, geralmente eu utilizo a célula A1. Mas isso depende da situação. Às vezes eu estou fazendo um relatório, onde aqui em cima eu tenho um cabeçalho, então eu pego a célula onde eu quero que os dados caiam. Vou colocar aqui a célula A1, ok? Beleza, agora, ao apertar aqui F8, ainda falta um detalhe. Falta eu falar aqui quais são os campos que eu quero e qual é a tabela que eu quero. Então, olha só, quando você quer selecionar todos os campos, você pode colocar um asterisco. Que aí o SQL ele entende que você quer pegar todas as colunas daquela tabela sem exceção. Então você pode colocar aqui um asterisco, certo? Agora o nome da tabela, você vai escrever exatamente igual está aqui, você escreve aqui. Só que tem um detalhe importante, tá? Quando você utiliza o próprio Excel como banco de dados, que é o que a gente está fazendo nesse curso, você precisa abrir colchetes, colocar aqui dentro o nome da tabela, colocar um cifrão e depois fechar colchetes. Essa é uma regra para você trabalhar com SQL utilizando o próprio Excel como banco de dados. Então vamos lá, você abre aqui colchetes, escreve o nome da tabela, que é o TB Vigia, coloca o cifrão e fecha colchetes. Agora sim, se eu executar apertando F8 e depois F5, olha lá, ó, ele pegou todos os dados que estão aqui na tabela TB Vigia e trouxe para a tabela consulta. Eu vou excluir essas colunas porque agora eu quero te dar um outro exemplo. Ó. Você não precisa pegar todas as colunas, a não ser que seja necessário. Mas você pode pegar, por exemplo, só a coluna ID. Observe que aqui, ó, você tem que escrever, nessa parte aqui, entre o select e o from, você vai escrever o nome dos campos que você quer. O asterisco, ele representa todos, mas quando você não quer todos, você coloca o nome de cada um deles separado por vírgula. Por exemplo, eu quero só o ID e depois o celular 1. Outra dica importantíssima, aqui você vai escrever exatamente o mesmo nome que está sendo usado ali para referenciar a coluna. Se aqui está escrito cell, sem espaço, e o número 1, aqui você não pode colocar, por exemplo, celular 1. Embora para nós seres humanos pareça a mesma coisa, para o computador, para o SQL, que é uma linguagem exata, isso aqui ó, não é igual a isso aqui. Então você tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Você vem aqui e coloca qual é o campo que você quer. Beleza. Agora eu vou selecionar a tabela consulta, só para a gente ver os dados caindo aqui. Vou apertar F8 de novo e depois F5. Olha lá, ele só trouxe aquelas duas informações. Ah, eu quero colocar primeiro o celular 2. Então, ó, coloca primeiro o celular 2. Depois o ID. Coloca da maneira que você quer. Não existe uma regra, tá? Quem vai montar o SQL, pegar os dados conforme você quer, é você. Então, eu já te mostrei que você pode usar o asterisco para pegar todas as colunas, ou você pode pegar qual você quiser, colocando aí o nome dela, separando por vírgula, tá? Tem como aplicar filtro nas linhas. Por exemplo, ó, eu tenho 268 registros, mas vamos supor que eu só quisesse pegar o nome Adriana, ou aqueles que começam com a letra A, ou aqueles que começam com B. Como é que a gente faz isso? Aí, para fazer esse tipo de consulta, você precisa aprender sobre o comando where. E aí eu vou te explicar isso no próximo capítulo, tá? Então não sai daí, continua no vídeo para você aprender a aplicar esse filtro aí dentro da sua consulta SQL. Agora, nesse capítulo, você vai aprender a aplicar filtro em linhas utilizando os comandos SQL, tá? Eu vou pegar aqui a coluna A e também a coluna B, que foram usadas no capítulo anterior. Vou clicar com o botão direito e vou mandar excluir. Agora, para fazer qualquer filtro utilizando aqui SQL,
você vai sempre utilizar um comando chamado de where. Esse where, a tradução dele é onde. Então, olha só, vamos ler aqui esse código. Eu vou pegar aqui, vou mandar selecionar todos os campos, igual eu fiz na aula anterior, e vamos ler agora. Olha, selecione todas as colunas lá da tabela TB Vigia, mas somente onde, aí você vai dar um espaço após o nome da planilha, somente onde o campo ID for igual a 10. Por exemplo, então o que eu estou fazendo? Eu estou agora aplicando um filtro nas linhas, ou seja, vai trazer todas as colunas, mas só onde o ID tiver ali naquela linha o valor igual a 10. Quando você apertar F8 e depois F5, olha lá, ó, observe que ele só trouxe aqui uma única linha, já que os IDs não se repetem. Ah, mas e se eu quiser menor do que um determinado valor? Aí você vai utilizar o operador menor. Então, os operadores, eles permitem que você faça o filtro exatamente da forma que você quiser. E quanto mais você souber sobre operadores, quanto mais você souber sobre essas coisas aqui de consulta, mais fácil vai ficando para você resolver os problemas. Lá no treinamento Método PEC, eu vou ter 14 cursos, tá? Um deles, se não me engano, é o curso... Aqui, ó, o curso 12, SQL focado em consultas, avançado e focado em consultas. É um curso só sobre SQL de consulta. Então aqui você vai aprender a buscar por data, buscar por período, por ID, por nome, uma série de consultas você vai aprender a fazer utilizando aqui esse curso. Então dentro do treinamento Método PEC tem tudo que você precisa para construir qualquer aplicação. Continuando, ó, eu quero somente aqueles que são menor do que 10. Se eu apertar F8 e depois F5, olha lá, ele só trouxe de 1 até 9. Ah, não, mas eu quero 10 também. Então, você coloca menor ou então igual a 10. Ao apertar F8 aqui, F5, ele vai avançar. Tá, eu quero o ID igual, menor ou igual a 10 e eu também quero saber o nome Alana, por exemplo. Aí aqui você vai utilizar o operador AND. Então, esses operadores que eu estou te falando, o SQL, de modo geral, ele é um universo, tá? Isso que eu estou te mostrando é uma estrela na constelação, que é aí o SQL. Então, eu vou utilizar o comando AND, ó. Então, vamos lá. Onde a coluna ID, o valor for menor ou igual a 10, e também onde na coluna nome o valor for igual, aí aqui você tem que escrever entre aspas simples, tá? Toda vez que você for usar um texto dentro aqui de uma consulta SQL, você vai colocar aspas simples, o texto que você quer e depois aspas simples. Nesse caso, eu quero a palavra Alana. Então, ao executar, primeiro aqui eu tenho que tirar, vou selecionar aqui, vou clicar com o botão direito e vou mandar excluir. E agora, ao executar aqui, ó, F8 e depois F5, olha lá, ele só trouxe uma única linha. Por quê? Com o ID menor do que 10 ou igual, o nome Alana só aparece uma única vez. Agora, se eu tirar esse critério daqui e deixar somente o nome Alana, apertando F8 e depois F5, ó, ele vai trazer várias vezes. É porque no caso só tem uma única pessoa chamada de Alana. Ah, eu quero saber aqueles que começam com a letra A, por exemplo. Aí tem o operador like. Por exemplo, aqui no lugar de igual, eu vou escrever like. Aí eu venho aqui e coloco um percentual antes e também um percentual depois. Ele me traz todos aqueles que contêm a letra A no nome. Então, se eu apertar F8, F5, olha lá, ó, todo mundo que tem a letra A, independente se é maiúscula ou se é minúscula, independente se está no início ou se está no final, ele traz. Ah, mas eu só quero aqueles que começam com A. Então, você tira o sinal de percentual do início, deixa só ele aqui no final. Eu vou excluir essas linhas, ó, selecionar elas, botão direito, mandar excluir, e aí vou consultar de novo, ó, F8, F5. Olha lá, ele só trouxe aqueles que começam com a letra A. Independente do nome, começou com A, ele traz. Ah, não, agora eu só quero aqueles que começam com A e também N, ó. Então, você exclui aqui para você trazer os dados de novo, coloca aqui o nome que você quer. Ó. Ao apertar F8, F5, olha lá, ó, ele só trouxe aqueles que começam com A, N, tá vendo? Então, você pode montar o seu SQL exatamente da forma que você precisar. Tá, mas como a gente vai utilizar isso para fazer a nossa consulta de vigias? Lembra que a consulta ela é geral? Então essa parte aqui eu não vou colocar por enquanto. A consulta geral, ela traz todos os dados. Então vou apagar essa parte aqui que eu só fiz para poder te mostrar. Agora eu vou te mostrar a segunda forma de fazer uma consulta, que é trabalhando com os dados em
memória. Por quê? Dentro aqui do formulário, a gente tem o nosso list box. Então, dá para pegar os dados, jogar primeiro na planilha e depois passar para o list box. Mas só que essa não é uma boa prática, a não ser, é claro, que for uma situação específica. Eu posso jogar isso direto para o list box através aqui de códigos VBA, manipulando o resultado da consulta com VBA e jogando aqui os dados no nosso list box. Aí na próxima aula eu vou estar fazendo isso com você. Aliás, na próxima aula não, no próximo capítulo ainda dentro dessa aula. Bora que bora! No capítulo 6 dessa aula do curso gratuito de VBA, você vai aprender como trabalhar com o comando SQL, tendo aí o resultado sendo aí manipulado em memória através de VBA, ok? Então aqui na nossa planilha, eu vou deixar esses dados aqui, porque eu vou usar eles como exemplo para você entender como os dados ficam de forma virtual, digamos assim, aqui dentro da memória do VBA. Só que tem um detalhe, tá? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Uma vez, uma hora, essa consulta na planilha vai funcionar melhor, outra hora a consulta em memória vai funcionar melhor. Geralmente, quando você tem mais do que 10 colunas de resultado, aí a melhor maneira é você trabalhar com os dados em planilha, porque o list box ele tem um limite de 10 colunas. E aí, quando você utiliza os dados em memória, esse limite se aplica. Quando você utiliza os dados na planilha, esse limite já não existe mais. Então, eu vou utilizar agora essa parte aqui do em memória. Eu vou até dar um Ctrl Z aqui, ó, para poder voltar essa parte aqui do código, porque aí eu vou fazer em memória a mesma consulta que eu fiz no capítulo anterior, jogando os dados na planilha. Então, para você consultar guardando os dados em memória, você vai remover essa parte aqui, ó, o nome da planilha e o nome da célula. Você vai deixar só a chamada da função buscar, passando o comando SQL, só isso aqui. Agora, como é que você vai trabalhar com esses dados? Aqui dentro do módulo SQL, tem aqui uma função chamada de registro. Essa função aqui, chamada de registro, ela tem como principal objetivo fazer a leitura dessa memória qual esse resultado de consulta está sendo aí armazenado. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai tratar esses dados, ela vai ler esses dados e vai me retornar esses dados. Então, essa função também foi criada por mim, ela funciona para campos do tipo data, do tipo moeda e campos do tipo texto, tá? Então, entrando aqui dentro do nosso código, eu vou te explicar agora como é que funciona. Primeira coisa, quando você passa aqui o nome da planilha e também o nome da célula, esses dados são jogados para a planilha, tá? Para você utilizar isso em memória, basta você omitir essas duas informações, porque a função busca SQL, ela é inteligente para saber que se você não passar essa informação, você não quer os dados em uma planilha e sim na memória. Eu vou utilizar aqui, ó, os dados da planilha apenas como exemplo para poder você entender que é como se isso daqui, ó, esse resultado ou qualquer outro resultado, ele estivesse na memória do computador no formato de array. Array é como se fosse uma lista que fica em memória, que você pode manipular aqui cada uma das informações separadas, né, por linhas e separadas por colunas também, tá? Mas vamos entender melhor isso. Quando você executa dessa forma aqui, ó, somente assim, existe uma função chamada de registro que eu acabei de te mostrar. Você vai passar o número da linha e o número da coluna que você quer pegar a informação. Mas como assim número de linha e número de coluna? Imagina que esse resultado não está em local nenhum, ele está na memória, a gente não vai conseguir visualizar ele. Mas só que esse resultado, ele está separado por colunas, ele está separado por linhas. Cada coluna, cada linha tem uma forma de identificar. E aqui para o VBA, isso se chama índice. Começa aqui do número 0. Cada coluna tem uma numeração, começando do 0 e vai subindo até chegar ali na última coluna. Nesse caso, como eu tenho 5 colunas para o resultado, vai de 0 até 4. O mesmo vale para as linhas. Ó. Como eu tenho 10 linhas, ele vai de 0 até 9. Então, não vai de 0 até 10, porque senão seria 11. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ele fosse de 0 a 10, iria passar aqui para a próxima linha. Então, sempre tenha isso em mente, tá? Começa do 0, tanto o número das linhas quanto o número das colunas. Sabendo disso, se por acaso eu quiser saber como pegar aqui o nome André, ó, ele está na coluna, segunda coluna. Não é coluna A, não é coluna B, tá? Eu estou falando em memória, como se estivesse na memória do computador. Essa coluna é o 0,
essa coluna é 1. Então, já sei que a coluna que tem o nome, ela é 1. Como é que você faz para identificar isso? Bom, dentro do SQL, quando você coloca o asterisco, basta você olhar o nome dos campos. Vai ser exatamente igual, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas como começa do 0, é 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, quando você coloca o nome dos campos aqui, ó, por exemplo, eu quero somente o ID e o nome. Então, só vai ter duas colunas. O ID vai ser o 0, o nome vai ser o 1. Ah, não, eu quero o celular 1 e o celular 2 e também o nome. Beleza, então vai ter 3 colunas. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Porque esse índice, ele é com base no resultado da consulta, tá? Ele não é com base nos campos da planilha, a não ser que você use o asterisco. Quando você usa o asterisco, aí sim você vai pegar os dados igual tá lá na planilha. Agora aqui, ó, você vai falar, vamos supor que eu quero mostrar uma mensagem com o resultado, o retorno da função registro, passando qual linha? Eu quero pegar o André, né? Então seria a quarta linha, o índice 3, e a segunda coluna, o índice 1. Ao executar com F8 e F5, olha lá, ó, ele pegou o nome da resposta lá, André. Aqui na planilha eu só estou te mostrando para você entender, tá? Os dados estão em memória a partir de agora. Agora, como é que eu faço então para percorrer todos esses dados, jogar eles lá no meu listbox? Aí entra uma outra estrutura, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai criar aqui duas variáveis. Uma chamada de I, do tipo long, e outra chamada de T, do tipo long também. A função busca SQL, ela tem uma resposta, ela tem um retorno. A resposta dela é quantos registros foram encontrados nessa consulta através aqui desse comando SQL. Essa função ela tem o poder de saber quantos registros essa consulta retornou. Então eu faço assim, olha, essa variável T, ela vai receber quantos registros ela retornou. T seria de total, tá? Total de registro. Agora eu vou precisar executar um laço de repetição. O que é um laço de repetição? É uma estrutura de código que basicamente toda linguagem de programação tem. Aqui dentro do VBA existem 4, pelo menos, e eu vou utilizar o laço for next. O laço for next precisa de duas variáveis, ou de uma variável, que seria o início, e até onde ele vai ter que ir. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou escrever for i, começa a variável i valendo 0, ou seja, essa variável i, ela vai representar cada um dos índices lá da minha tabela, no caso a minha tabela virtual, digamos assim, que contém o resultado da minha consulta. E sempre vai começar do 0. Então a variável i ela sempre vai começar do 0. E ela vai até o total da variável t menos 1. Por que eu tenho que colocar menos 1? Lembra que se ele for de 0 até 10 vai dar 11, então ele não pode ir de 0 até 10. Ele tem que ir de 0 até 9 para dar o total de 10. Aí vem aqui e escrevo next i. Pronto, eu já tenho tudo que eu preciso para fazer a minha consulta. Ó, isso daqui vai ser a numeração da linha dinâmica, começa do 0 e vai subindo, subindo, subindo. E a numeração da coluna eu já sei, porque como eu tenho aqui todas, eu vou ter 5 colunas, então vai de 0 a 4. Então, olha só, eu quero mostrar numa mensagem o resultado da função registro. Ao invés de passar o número de linha, eu vou passar a variável i. Porque a variável i ela vai começar do 0 e ela vai subindo uma vez a cada vez que esse laço for executado. O laço de repetição, ele fica se auto-executando várias vezes, até chegar num ponto que quebra essa execução. E o ponto aqui é quando a variável i assumir ali o mesmo valor da variável t menos 1. Então vamos lá, qual é a coluna que eu quero? Se eu quero ver o ID, eu pego o número 0. Se eu quero ver o nome, eu pego o número 1, e assim vai. Eu vou executar com F8 e depois F5, olha lá, ó, mostrou primeiro a linha 0 na coluna 1, agora se eu der um OK, ó, mostrou a linha 1 na coluna 1, e agora ele vai mostrar, ó, linha 2, linha 2 aqui, ó, Anderson, na mesma coluna, e assim vai, ele vai mostrando todas as informações daquela coluna específica. Então agora eu já tenho o que eu preciso para poder pegar os dados e jogar lá no meu listbox. Porém, farei isso no próximo capítulo. Vamos que vamos! No capítulo 7 dessa aula do curso gratuito de VBA, você vai aprender como pegar os dados aqui da consulta SQL e jogar eles para dentro aqui do objeto listbox que está aqui no formulário de cadastro, ok? Então, o listbox, você consegue colocar dentro dele uma lista de várias linhas
e várias colunas. Exatamente o que a gente tem no resultado SQL aqui, através dessa consulta, certo? Então, eu vou vir aqui, vou criar um bloco with, passando o nome do formulário e passando também o nome do listbox. Porque eu não preciso ficar toda hora escrevendo esse mesmo bloquinho de código aqui. Show? Fecha esse bloco with aqui embaixo e a partir de agora, tudo que eu digitar aqui, ó, ponto, ele vai entender que tudo que aparecer nessa lista faz parte aqui desse controle que está dentro desse formulário, ok? Primeira coisa que você vai fazer, sempre em qualquer consulta, você limpa o resultado de quaisquer consultas anteriores para que aquilo não interfira no resultado da próxima consulta que está acontecendo. Então, para isso, você digita ponto clear. Essa palavra clear significa limpar, ok? Próximo passo é você adicionar a linha dentro do listbox. Para isso, você escreve ponto A de item. Pronto, aqui dentro do laço, em cada linha que esse resultado dessa consulta tiver, será aberta uma nova linha lá dentro do listbox. Observe o seguinte, ó, eu vou vir aqui no código, nesse formulário, vou dar um clique duplo aqui no próprio formulário e eu quero o seguinte, quando o formulário for aberto e não quando ele for clicado. Então, eu abro aqui em cima e escolho o evento initialize. Esse evento aqui, ó. Cadê? Aqui. Porque aí, quando o formulário for aberto, eu vou chamar essa função de busca. Então, eu escrevo cal e pego aqui vigia. Acho que eu coloquei vigia, busca geral. Pronto. Olha o que vai acontecer. Ó. Vou vir aqui, ó, vou marcar essa linha. Vou executar aqui com F5. Aqui não vai dar para a gente ver, eu vou ter que executar direto. Eu vou desmarcar aqui e vou executar direto. Observe, se você clicar aqui, ó, tem uma série de linhas, mas elas estão vazias, tá? Mas assim, cada uma das linhas do resultado já tem aqui um local para a gente colocar esse resultado. Aí você vai vir aqui, vai selecionar o seu listbox, vai apertar F4, vai vir na propriedade column count, que significa quantidade de colunas, e vai informar para ele quantas colunas você vai precisar para ele mostrar o resultado da sua consulta. Então, nesse caso, como eu tenho 5, eu vou digitar aqui 5 e vou dar um Enter. Agora é que entra o nosso código aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai digitar .list. Esse .list é a lista que eu te falei de linhas e colunas que o listbox suporta. Aí você vai abrir parênteses e vai falar para ele assim, olha, qual é o número da linha? Então, cada vez que ele adicionar uma linha, essa linha vai começar valendo 0, a próxima linha vai valer 1, a outra vai valer 2 e assim sucessivamente. Aqui nesse laço for, eu tenho a variável i, que ela faz isso. Ela começa no 0, aí depois ela passa a valer 1, depois ela passa a valer 2 e assim vai até o total de registros. Então, eu posso usar essa variável no lugar de eu mesmo digitar o número da linha. Então, eu digito aqui a variável i. Agora, vírgula. Qual é a coluna que eu quero os dados? Bom, eu sei que começa do 0, certo? Então, eu venho aqui e coloco 0, porque no caso é a primeira coluna. Esse A de item, ele abre a linha. Aí aqui você está especificando quais são as colunas que você vai colocar a devida informação. E o 0 é a primeira coluna aqui. Aí você fecha parênteses. Aí aqui você digita igual. Bom, eu já sei que a função registro, eu pego aqui os dados da memória. Então, eu vou falar, ó, vai estar na linha igual a variável i, na coluna 0. Aí basta você copiar uma vez para cada linha, para cada coluna que você tiver. Como vai do 0 até 4, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Pronto, agora aqui é a mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4. Pronto, olha só esse código lindo e maravilhoso, totalmente limpo, tá? É um código muito limpo, muito organizado. Você já vai ter todas as linhas do seu registro ali sendo buscada. Então, ao executar, ó, eu vou vir aqui e vou executar, olha lá, ó, já tem os dados aqui. Só que eu não quero, nesse momento, esse critério aqui, ó. Eu vou tirar ele agora, que eu acho que já deu para você entender. Vou deixar somente a consulta e vou executar novamente aqui o projeto. Olha lá, ó. Agora eu tenho muito mais linhas aqui para a gente ter todas as informações, ó, todos os 268 registros. Agora eu quero só dar uma organizada nessa parte aqui para poder encerrar esse capítulo. A gente fazer mais um último, onde eu vou fazer aqui um botãozinho para fazer uma consulta um pouquinho mais elaborada aqui, tá? Como é que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui essa imagem, eu vou apertar F4, vou clicar na propriedade Picture, vou dar um Ctrl C nela, venho aqui na planilha, pegar essa planilha 1 aqui, eu não tenho mais a imagem original, né? Vou colar ela aqui, ó. Aí eu vou diminuir um pouco o tamanho, porque eu quero deixar o meu listbox ocupando toda a área de baixo, ó. Diminuo mais ou menos o tamanho, copio, volto aqui, colo de novo na propriedade Picture. Agora eu posso vir aqui, ó, dar um clique duplo
nesse quadradinho e ele se auto ajusta. Eu vou posicionar aqui, acho que eu vou até aumentar ele um pouquinho mais, que está muito pequeno. Ó, Ctrl C de novo, venho aqui no Picture, colo, dou um clique duplo no quadradinho aqui do meio e ele se ajusta. Aí agora o List Box, eu posso aumentar ele até aqui do lado, beleza? Agora então, eu vou fazer as configurações desse List Box aqui. Só que isso eu vou fazer no próximo capítulo, para a gente não ficar com conteúdo muito extenso. Se quiser dar uma pausa, quiser voltar aí outra hora, vai ficar fácil para você, tá bom? Próximo capítulo então, vamos configurar aqui o nosso List Box. No capítulo 8 dessa aula, a gente vai finalizar aqui essa consulta geral para depois fazermos uma consulta com base em critérios, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho aqui do formulário, clicando nesse quadrado e jogando ele aqui um pouquinho para baixo. Vou trazer essa label aqui para baixo e agora eu vou aumentar também um pouquinho do controle List Box. Ao executar, observe que ele já está trazendo todos os dados para cá, tudo certinho, bonitinho, mas eu quero fazer alguns ajustes. Por exemplo, a coluna ID, ela está muito grande, eu acho que ela mais ou menos nesse tamanho aqui, ó, já me serve. Já a outra coluna, olha só, ela está pequena, digamos assim, as outras também estão pequenas. Então você vai fazer o seguinte, ó, você fecha o formulário, seleciona o formulário, aperta F, seleciona o List Box, aperta F4, e aí você vai na propriedade, column significa coluna, width significa largura. Você vai fazer assim, ó, você vai colocar o valor que você quer, vamos supor que eu coloque 40, você vai digitar ponto vírgula. Cada ponto vírgula que você colocar vai estar separando a medida que você quer para uma coluna. No meu ID, no meu SQL, como eu tenho um asterisco, e começa, né, pega a sequência da planilha quando você usa o asterisco, lá na planilha a gente tem o ID primeiro. Então essa primeira medida vai ser para o ID, ok? Aí depois a segunda medida vai ser para o nome. Então você tem que ir ajustando e executando até ficar do jeito que você quer. Então eu vou vir aqui, ó, no column width, vou colocar 40. Aí eu vou vir aqui e vou executar, ó. Ó, eu acho que já tá até legal, vou colocar até um pouquinho menos, ó. Seleciono, venho aqui, digito o valor aqui que eu quero, vou colocar 30. E aí eu executo. Agora eu acho que tá legal, se você vier aqui e até lá no final, ó, dá pra ver tudo certinho. O nome, eu costumo colocar de 100 até uns 200 no máximo, quando eu tenho nomes aqui. Isso vai depender de cada um, você tem que ir ajustando até ficar como você quer. Venho aqui, digito ponto vírgula, vou colocar 150 e vou dar um Enter. Aí eu venho e executo, ó. Seleciono o formulário e executo. Agora eu acho que tá grande, acho que tá grande, não vai ficar bom não. É porque aqui também eu só coloquei o primeiro nome, né? Eu até vou deixar assim. Para o celular, vou colocar 100. A gente vem aqui e executa, ó. Eu acho que já tá legal. Para o próximo celular também, eu vou colocar 100. Então vou vir aqui, ó. Coloco também 100. Aí você vai sempre colocando ponto vírgula e digitando. Vem aqui, executo de novo, ó. Acho que tá legal, tá dando para ver aqui as duas informações certinho. E já para o horário aqui, eu vou deixar o restante da medida. Só que eu vou precisar aumentar um pouquinho o tamanho aqui do nosso List Box para ele ficar certinho, ó. Você vai fazer a configuração do jeito que você quer, tá vendo? Agora, o cabeçalho, eu vou fazer ele utilizando o controle Label. Tem maneiras de colocar o cabeçalho no próprio List Box? Tem sim, mas só que para esses casos que você utiliza os dados em memória, você não consegue usar o próprio cabeçalho do List Box, tá? Fica um pouco inviável isso. Então, cada caso é um caso, conforme eu já expliquei. Aqui, só por uma questão de alinhamento, eu vou aumentar esse carinha aqui um pouco para lá. Vou pegar todos esses aqui, ó, vou levar um pouco para lá, para ficar alinhadinho. Vou pegar o List Box agora, vou descer com ele aqui um pouco. Vou clicar aqui, ó, nessa label, seguro Ctrl, trago ela aqui para baixo. E aí eu vou colocar assim, ó, aqui vai ser, vou colocar N... vou deixar somente assim, ajustar ele aqui um pouquinho para frente, aí vou colocar mais ou menos aqui assim, vai ser o nome do vigia, a gente tem que ir ajustando até ficar certinho. Qualquer coisa, olha só, que você pode fazer. Tem a propriedade chamada de column heads, que seria cabeçalho, e por padrão ela vem como falsa. Aí você pode vir aqui, procura essa propriedade, dá um clique duplo, aí aparece aqui, ó, os locais qual vai ser feito a divisão das colunas. Aí você pega a sua label e coloca ela mais ou menos aí onde você quer. Segura Ctrl, faz uma cópia, mais ou menos no lugar ali, ó. Aí que você troca, ó, que vai ser o celular 1. Aí você vem aqui, segura Ctrl, faz uma outra cópia, clica e arrasta. Vem aqui, troca para celular 2, faz a mesma coisa agora, segura Ctrl, clica e arrasta, troca aqui para horário de trabalho, ok? Aí você volta lá e tira a propriedade column heads, altera ela para falso. Show? Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar uma linha desde aqui até aqui, tá? Assim, em vários cursos meus eu faço isso.
E nesse daqui eu não ia fazer, mas eu acabei mudando de ideia. Então eu vou fazer assim, ó, eu venho aqui em cima, na caixa de ferramentas, adiciono o controle label, coloco ele aqui em qualquer local, apago o caption dele, porque não precisa desse caption, e aí eu vou selecionar o list box, eu vou olhar qual que é a medida dele, ó, posso até dar um Ctrl C, seleciono a label e dou um Ctrl C também na medida, que é a propriedade width, que é a largura. Olha o list box, qual que é o left, ó, 24, venho nessa label e digito o mesmo left 24 também. Aí a altura dessa label, a propriedade height aqui, a altura, eu gosto de colocar uns 4, 3, aí vai ficar a seu critério, você vai fazer como você quiser. E a cor de fundo, eu vou pegar aqui o mesmo azul que a gente estava usando, que eu nem lembro mais qual, eu vou ter que copiar daqui, ó. Seleciono a label, venho no Forecolor, copio, venho aqui agora nesse controle aqui, venho no back color dele e colo e dou um Ctrl V, tá vendo? Agora no top, eu vou ajustando, por exemplo, vou colocar 330 lá, foi muito, eu vou colocar 336, tá vendo, ó? 334, para dar a impressão que essa linha faz parte aqui do list box. Agora eu vou fazer uma cópia, seguro Ctrl, jogo lá para cima copiando, venho aqui no left, digito 24, caso não esteja, venho no top e vou ajustando, por exemplo, 242, 243, 244, até ele ficar justinho ali, ó, em cima do list box, para dar uma impressão de que faz parte do próprio controle. Agora eu seleciono todas as labels, tá vendo, ó? Venho aqui no top ali, como tá 234, eu vou diminuindo um pouquinho, só para ela ficar um pouco mais acima dessa informação. Vou selecionar tudo e vou descer aqui para ele ficar um pouco mais distante lá de cima, e vai ficar dessa forma. Você pode fazer o ajuste aí do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Então, ao executarmos, olha só, a gente vai ter todas as informações que a gente quer, organizadas e agrupadas aqui dentro. Então, com isso eu finalizo esse capítulo. No próximo, eu vou fazer aqui uma consulta, botar um botãozinho aqui, para, à medida que eu digitar aqui o nome do vigia, ele trazer essas informações aqui embaixo, beleza? Agora, então, para a gente encerrar essa aula, fazemos aqui o último capítulo. Eu vou fazer uma consulta através aqui do nome do vigia, com base no que a gente digitar aqui, só aparecer aqui embaixo aqueles que correspondam a esse nome, tá? Para isso, para ficar uma coisa mais interessante, eu vou diminuir um pouco o tamanho desse controle aqui, vou fazer uma cópia de qualquer um dos botões, eu seguro Ctrl, jogo ele lá para cima. Esse botão aqui, eu vou chamar ele de BT e vou chamar de pesquisa, ok? Vai ser o nome do botão. Aí eu vou vir aqui no site do Wacom Arquivo, eu já mostrei ele em aulas anteriores, então não vou ficar explicando de novo o que eu já expliquei. É importante que você assista todas as aulas na sequência, para você não perder esses materiais, tá? Vou vir aqui na questão do tamanho aqui, ó. Vou pegar o tamanho de 32 pixels e a licença também, eu vou pegar a licença comercial free, sem aqui uso, sem comercial. Aí já pesquisei a palavra search, significa consulta, e vou pegar aqui alguma lupazinha dessa aqui que mais me agradar. Vou pegar essa daqui, ó. Todo curso que eu faço, eu sempre pego a mesma, tá? Vou clicar com o botão direito, copiar imagem, venho aqui na planilha e então eu colo aqui em uma célula. Coloco aqui, daqui eu copio ela, volto no VBA, com esse controle ainda selecionado, se não tiver você seleciona, aperta F4, vem na propriedade Picture e dá um Ctrl V, ok? Agora eu quero o seguinte, quando eu digitar alguma coisa aqui e clicar nesse botão, o que eu escrever ali em cima seja usado como critério, utilizando aí o comando where, que eu já expliquei em aulas anteriores, tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu só quero where se esse carinha aqui estiver diferente de vazio. Então eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui no módulo vigia e vou colocar assim, ó. Após o SQL aqui, eu vou dar um espaço. Tem que ter esse espaço aqui, tá? Porque o where, ele não pode ser escrito junto com o nome da tabela assim, ó. Senão dá erro. Aí eu vou dar um espaço aqui, deixo assim. E aqui eu vou colocar assim, olha, se por acaso, lá dentro do formulário, o controle é txt nome, o texto dele estiver diferente de vazio, então, nesse caso, eu quero pegar o SQL, o valor que já tiver dentro dele, então eu coloco assim, ó, SQL é igual a SQL, e concateno com alguma outra coisa. Então, nesse caso, ó, vou fechar aqui o block with, o texto que já tem aqui vai ser o SQL da busca geral, vai ser juntado com esse daqui. Então, o final vai ficar assim, ó, from, aí depois colchete, tb vigia, cifrão, colchete, espaço, e aí o código que eu escrevi. Naquele caso ali seria um monte de letras aleatórias. Mas só que eu quero colocar a cláusula where, né? Então eu vim aqui e vou colocar where, ou seja, onde o campo
nome. Aí lembra do operador like que eu te expliquei em algum capítulo dessa aula? Então, você vai colocar ele aqui, like. Aí você vai colocar 2 vezes aspas simples. Aqui dentro você vai colocar um sinal de percentual e vai colocar outro sinal de percentual. Aqui dentro é onde a gente vai colocar os dados da nossa consulta. Tá, mas os dados da consulta, eu não vou digitar ele aqui. Eu vou digitar ele dentro do formulário, dentro desse controle aqui, ó. Então, a minha intenção é, ao executar, digitar alguma coisa e clicar aqui. Então, isso que eu digitei é que será o critério da busca. Então, a gente vai voltar aqui, vai falar assim, olha, tá, eu não vou colocar nada aqui dentro, não. Eu vou abrir aspas, vou fechar aspas, e aqui dentro, ó, eu vou colocar 2 sinais de concatenação, escrevo o nome do formulário de novo, pego o TXT nome e pego o texto que está lá dentro dele. Então, olha só, se esse texto for diferente de vazio, quando eu clicar para fazer a consulta, aí você vai pegar a consulta geral e vai juntar com ela o critério, ok? Agora, basta a gente chamar essa função lá no controle que eu acabei de criar. Vou dar um clique duplo aqui no formulário, dou um clique duplo também no botão, escrevo aqui a palavra call e colo essa mensagem aqui. Então, ao executar, ó, ele trouxe tudo porque aqui está vazio. Mas vamos supor que eu quero pegar somente as pessoas que têm a palavra Sandra. Aí, olha só, cliquei, olha lá, ó, ele só trouxe a Alessandra, porque somente esses 2 têm a palavra Sandra. Ah, eu quero pesquisar agora quem tem Ale, por exemplo, ó. Marquei. Ele vai trazer somente aqueles que têm aquela palavra no nome. Agora, como seria para a gente fazer uma consulta igual a essa daqui, ó, onde eu tenho 11 critérios ou até mais, pode ser infinitos critérios. Aí, meu amigo, isso aí já é uma coisa mais elaborada, só vou ensinar isso lá no treinamento Método PEC Excel VBA. Convido você a dar uma olhada lá no link que vai estar na descrição para você saber mais sobre isso, tá? Voltando aqui agora ao nosso projeto, toda vez que você consultar alguma coisa que você quiser, no caso, limpar a consulta, você apaga aqui os dados e clica novamente no botão. O que a gente pode fazer é colocar aqui um segundo botão, então eu diminuo novamente o tamanho do campo, trago esse daqui para cá, seguro o Ctrl, faço uma cópia dele, aí você ajusta, né, alinhamento, posicionamento, vem aqui e coloca o nome desse carinha aqui, ó, eu vou dar um F4, eu vou chamar BT Reset, vai ser no resetar, vou chamar. Aí eu vou dar um clique duplo nele, eu vou falar assim, olha, primeira coisa que você vai fazer vai ser limpar o controle chamado de TXT nome. Depois, você chama a busca, vigia, busca geral. Então, ao executarmos, eu vou digitar aqui alguma coisa, vou fazer a minha consulta, beleza. Mas eu posso clicar nesse daqui e limpar e trazer todos os dados novamente. Aí eu vou vir aqui no site do Beacon Archive, vou pesquisar aqui a palavra, sei lá, pesquisar reset para ver o que aparece. A gente pega uma imagenzinha dessa daqui que aparecer, não apareceu nada na verdade, né? Vou pesquisar refresh, ok, ó. Vamos ver aqui o que aparece. Vou pegar aqui eu vou pegar essa azulzinha, ó, botão direito, copiar, venho na planilha, colo, daqui eu copio, levo para o VBA, clico aqui, venho no Picture e dou um Ctrl V. Então agora a gente tem o botão para pesquisar e o botão para resetar. Tá faltando ainda algumas coisas? Falta a gente alterar, falta a gente excluir. Isso aí eu vou estar fazendo na próxima aula. Então, meu amigo, se você chegou até aqui nessa aula, eu peço aí que você deixe um like, coloca aí que você chegou até o final, o que você está achando, coloca um comentário, né, o que você está achando do curso. Eu estou dando aí o meu melhor para poder passar para você o máximo de informações possível aí nesse curso, que é totalmente gratuito, então eu peço que em troca você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que quer aprender VBA e que talvez não encontre um material aí passo a passo, 100% grátis e completo, igual a esse daqui, tá bom? Bora então, tô esperando você na próxima aula para a gente ir fazendo aí esse projeto cada vez evoluindo um pouco mais.